Pessoal, nossa aula agora é para falar do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu até quero dar um aviso para vocês. Eu sei que o nosso curso aqui, obviamente, ele é para o UFPR, mas eu recomendaria que vocês dessem uma boa olhada aí no Krenak, porque ele tem muita possibilidade de aparecer em outras provas também. E por quê? Porque esse ano ele foi eleito como imortal na Academia Brasileira de Letras. Inclusive teve toda uma grande divulgação sobre isso, inclusive porque é o primeiro indígena, né, que foi aí eleito para a vaga, tá? Então ele assumiu a cadeira nesse ano, se consolidando cada vez mais como um escritor de renome, reconhecido. Vale a gente lembrar também que os livros dele foram traduzidos para várias línguas, né? Ele é um autor internacional. Aí pensando sobre o Krenak, né, gente, antes de ir para o livro mesmo, vou falar um pouquinho sobre ele e sobre a vida dele. Ele é mineiro, mas depois o pai dele, com a família dele, ele se muda para o interior do Paraná. E é interessante a gente ver que ele só vai se alfabetizar, vejam que curioso isso, né? Ele só vai se alfabetizar depois dos 17 anos de idade. Até essa idade ele era analfabeto, então quando ele vai para o Paraná, ele vai estudar, vai se alfabetizar, inclusive, e vai se tornar um jornalista um pouco mais tarde, né? E o Krenak, ele tem uma participação importante na história do Brasil, não só pela questão da escrita, mas ele foi um dos caras que participou lá da Constituinte de 1985. Ele participou, então, da construção, né, da Constituição, da nossa atual Constituição brasileira. Daí talvez vocês possam estar pensando assim, pô, mas quantos anos que ele tem, né? Ele tem 70 anos, né, gente? Ele não parece, inclusive. Eu, pelo menos, sou péssimo para ver, assim, a idade das pessoas, mas eu não dizia que ele tinha 70 anos, até 71, eu acho, se não me engano, porque ele nasceu em 53, não sei bem quando é o aniversário dele, né? Mas e a participação dele na Constituinte, inclusive, foi muito simbólica, porque quando ele subiu a tribuna para fazer o discurso dele, ele estava com a pintura indígena, né? A pintura preta de genipapo, aquela coisa toda. Então foi realmente muito simbólico e ele fundou diversas associações de união dos povos indígenas, é muito envolvido na questão ambiental, obviamente. Isso a gente até percebe, óbvio, né? Pelos livros dele, pela escrita dele. Então ele tem um histórico, né? De participação social, de participação numa relação de ativismo com a questão indígena, com a questão da natureza e assim por diante, e mais do que reconhecido, né? Então foi ele quando agora foi imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Então, gente, sobre a obra, né, não tem muito segredo, tá? É um livrinho pequeno, né? Quando eu digo livrinho, obviamente eu estou me referindo ao tamanho, né? Então é um livro relativamente muito curto. Tô vendo aqui, ele tem 85, 86 páginas de texto, numa grafia bem agradável, tudo para ler. Mas a ideia principal do texto, ou pelo menos como ele começa, né, melhor dizendo, o texto, é fazendo uma crítica ao próprio pensamento ocidental, vamos colocar assim, como um todo, né? Especialmente na ideia de humanidade, né? Ele começa falando assim que, olha, nos últimos 2 ou 3 mil anos, a gente construiu a ideia de humanidade sobre diversas influências, né, diversas concepções e assim por diante. Mas ele vai dizer que ao longo desses 2000 anos, acabou agora, nesses últimos tempos, prevalecendo a ideia daquilo que ele chama do branco europeu, com toda certeza. Porque os europeus, e quando a gente estuda a história, a gente vê isso, né, principalmente ao longo do século XIX, vão expandir o seu ideário positivista, cientificista pelo mundo todo. Embora, claro que no Brasil os europeus já estão aqui desde o século XVI, obviamente, com os portugueses, mas aí é a ideia europeia, né, de superioridade, de cultura, aquela coisa toda, ela efetivamente alcança o mundo ao longo do século XIX, com o imperialismo e esse processo como um todo. Tanto que o que os europeus diziam, né, que eles, europeus, carregavam a luz da civilização. E aí os outros povos, como africanos, como orientais e obviamente também os indígenas, né, a gente tem que encaixar os indígenas nisso tudo, eram vistos como atrasados, né, como obscuros, até mesmo como selvagens, vamos colocar assim. E ele, inclusive, critica, já nos primeiros parágrafos do livro, que essa visão europeia não era só uma expansão territorial, né? A questão não era só território, não era só econômica, era também uma questão cultural. Porque, então, uma das intenções dessa ideia europeia era fazer o quê? Transformar todas as culturas
numa forma meio homogênea, né? No melhor sentido, dizendo assim, olha, a sua cultura ela é atrasada e ela tem que ser igual à nossa porque ela é melhor. Então nós temos uma grande carga etnocêntrica nisso tudo. Mas aí, frente a esse bloco homogêneo, né? O Krenak vai dizer pra gente que com a chegada do século XXI vão surgindo novos questionamentos sobre essa ideia de humanidade. Né? Então, o século XXI ele é uma das marcas desse nosso período atual, é o multiculturalismo, né? Principalmente ali redes sociais, né? Todos esses canais de apoio, eles vão abrindo espaço para outras discussões e o mundo, até a própria questão, agora estou fazendo uma análise minha, não do autor, né? O próprio declínio europeu, o declínio dos Estados Unidos como um todo, vai abrindo espaço realmente para a gente perceber um mundo multipolarizado no sentido econômico, no sentido até mesmo militar, mas ao mesmo tempo um mundo multiculturalizado também, né? A gente sempre tem esses dois lados nos processos históricos. Só que daí ele fala o seguinte, né, no texto dele, olha, instituições do século XX, como o Banco Mundial, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a ONU, a Unesco, estavam buscando cada vez mais integrar o mundo e torná-lo homogêneo, né, culturalmente, economicamente também, aquela coisa toda. Então, inclusive muitas dessas grandes organizações internacionais e até mesmo pequenas ONGs, pequenas não, né, forma de dizer perto de uma ONU, né, as ONGs, elas vinham aqui para o Brasil com a intenção de fazer o quê? Com a intenção de fazer a proteção da biosfera, fazer a proteção do meio ambiente, proteger do garimpo, né, e proteger, enfim, o desmatamento como um todo. E aí ele fala o seguinte, olha, né, instituições como a Unesco, por exemplo, elas querem fazer o quê? Elas querem mediar os interesses que são locais, ou seja, os interesses dos agricultores, dos povos locais, né, dos povos nativos, aquela coisa toda. Então, ela quer mediar os interesses locais com os interesses globais. Só que daí ele faz uma pergunta que é muito pertinente, né? É uma pergunta assim, ele fala assim, é uma questão crítica que é muito pertinente, que ele fala assim, ó, por que a gente insiste tanto em participar desse clube global? É o termo que ele usa, né? Olha, por que a gente insiste... o brasileiro insiste em ficar olhando e pensar, a gente tem que participar desse clube, a gente tem que fazer parte dessas organizações e assim por diante. Ele vai dizer que isso inclusive mostra uma tendência nossa, enquanto Brasil, à servidão. Ele fala, olha, parece que nós temos que servir, nós nos alienamos das nossas capacidades de criar, né? Nós nos alienamos da nossa liberdade como um todo, porque parece que a gente está sempre querendo puxar saco e cumprir interesses dessas agendas globais. E dele diz que essa modernização pela qual o Brasil e o mundo vem passando, né? Mas principalmente agora focando no Brasil, essa modernização pela qual o Brasil vem passando nas últimas décadas, no último século, talvez a gente até pode colocar assim, retirou mais de 70% da população do seu local de origem. Né? E ele usa a palavra assim, né, das suas raízes e identidades, né? Mas, ou seja, nós tivemos essa migração, esse êxodo rural no Brasil, onde 70% das pessoas saíram dos seus locais, saíram da sua terra, e não só indígenas, né? A Constituição do Brasil como um todo, saíram das suas terras, dos seus locais de origem e foram para as favelas, para as periferias urbanas. Ele até fala o seguinte, olha, elas estão distantes de suas memórias ancestrais. Esse conceito de memória ancestral, inclusive, é muito importante para o texto como um todo e para embasar o próprio pensamento do Krenak. Aí o Krenak ele continua dizendo que essa alienação, né, esse processo que leva, eu até vou usar um outro termo, o desenraizamento das comunidades brasileiras, do povo brasileiro, está muito ligado também ao próprio avanço do capitalismo como um todo, né? Ou como ele coloca lá, o avanço das corporações, que sempre estão atrás de recursos naturais. Uma das tendências do capitalismo global, inclusive, tem a ver com essa questão relacionada aos recursos naturais, porque, obviamente, né, precisa-se de recursos para gerar produtos para consumo. E dele, inclusive, ele fala, né, que muito dessa questão do capitalismo está ligado à criação de um estilo de vida centrado no consumo. Aqui até o Krenak ele meio que dialoga, né, com a escola de Frankfurt, quando fala sobre a sociedade de consumo, sociedade de massas, e de uma certa forma, embora não seja tão óbvio e tão claro assim,
mas nós temos também até mesmo uma visão da indústria cultural aqui. Porque quando se coloca uma cultura como superior e aquela coisa toda, você está vendendo essa cultura também. E ele inclusive traz uma frase que eu achei muito boa, assim, né? Ele fala, olha, a figura do consumidor substitui a figura do cidadão. Hoje nós não somos mais cidadãos. Lembrando do conceito de cidadania, né? O que é a cidadania? É quando uma pessoa ela tem seus direitos e seus deveres respeitados e aquela coisa toda. Mas agora não, nós deixamos de ser cidadãos para sermos consumidores. E inclusive isso está ligado, tem várias consequências esse conceito. Porque além de estarmos inseridos numa cadeia de consumo, está ligado diretamente, obviamente, que a questão da destruição da natureza, do consumo de recursos naturais e assim por diante. Tanto que ele fala ali, né? Olha, as crianças elas são ensinadas desde cedo a serem clientes. Né? E a gente vê isso, obviamente, não apenas assim no sentido de consumo de brinquedos, de eletrônicos, mas no próprio processo escolar, no próprio processo da formação com os amigos, né? Porque, o meu amiguinho tem isso, meu amiguinho tem aquilo, eu também quero ter. E isso já começa na infância e, obviamente, que isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a vida. E daí o Krenak nos fala o seguinte, que a humanidade hoje, ela enfrenta um dilema existencial. Que dilema que é esse? Que existe uma intolerância muito grande e cada vez maior com pessoas que buscam, né, o prazer e um significado na vida e não no consumo. E ao mesmo tempo isso contrasta com uma cultura, com um discurso, uma narrativa que prega o fim do mundo como algo inevitável. Né? Inclusive é daqui que dele parte o próprio título do livro, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Porque se coloca, né? E a gente é muito bombardeado por essa ideia, né? Que, olha, o fim do mundo é inevitável, o fim do mundo está próximo, as tragédias, né? As guerras e aquela coisa toda. Não, e esse fim do mundo, tá, gente? Não é num sentido bíblico, apocalíptico ou nada disso. Mas a gente vai criando uma crescente ansiedade também. Aí ele fala assim, tá, então como é que a gente pode escapar disso? Aí ele vai falar, olha, as tradições dos povos originários, né? Na qual, obviamente, ele se inclui nisso, né? Porque ele vai dizer que os povos originários do Brasil, eles resistiram à colonização, não no sentido que tiveram sucesso nessa resistência, mas quando os portugueses chegam aqui, os europeus como um todo, né, se a gente for pensar América Latina também, mas quando os portugueses chegam aqui, como que os indígenas eles buscaram resistir? Agora a gente está falando do ponto da cultura, né, gente? Não necessariamente em guerras, em batalhas ou em conflitos, mas na tentativa de manutenção da sua cultura, porque os indígenas eles também não quiseram abraçar a cultura europeia de peito aberto. Eles tentam resistir como? Através da música, da dança, mas especialmente da conexão profunda com a terra. Esse é o grande epicentro da obra do Krenak, essa relação do povo originário com a terra, porque a gente tem que lembrar que para o indígena, o que era a terra? A terra era a irmã dele, ou melhor dizendo, era a mãe dele. E aí tudo aquilo que vivia na terra, os animais, as árvores, a cachoeira, o rio, eram seus irmãos, eram seus tios, eram seus parentes como um todo. Não existia essa visão, novamente, europeia, branca, de dominar a terra, e sim pertencer a terra. Eu acho que esse conceito aqui, ele também é outro conceito fundamental. Não é no sentido de domínio e usufruto da terra, mas sim o sentimento de pertencimento à terra. E agora quando eu falo terra, não estou falando só de planeta Terra, mas a natureza como um todo, o bioma como um todo. E ele vai dizer assim, ó, essa ideia, essa perspectiva, né, de pertencimento, essa conexão que o povo originário ou os povos originários possuem, eles podem ser uma resistência e esperança nos dias de hoje. E aí ele vai usar como exemplo o desastre ambiental lá de 2015, quando se rompeu a barragem que matou o Rio Doce. Lembram quando rompeu a barragem lá em Minas, né? Foram duas, mas a primeira vez em 2015, que ele inclusive vai dizer, olha, esse desastre é uma triste lembrança do antropoceno. E o antropoceno, né, vamos dizer assim, é a era geológica que nós vivemos. A era geológica é como nós contamos, né, obviamente, o passar dos tempos, que tinha o Mesozoico, tinha o Paleozoico, o Cenozoico, inclusive o Cenozoico, a princípio era onde nós vivemos,
Mas nos anos 2000, um químico holandês, o Paul Crutzen, ele falou que nós vivemos no Antropoceno. O que quer dizer isso? É uma era geológica com a presença humana. Então o planeta Terra passou por milhões, bilhões de anos, com várias eras, aquela coisa toda, mas aí o Paul Crutzen vai dizer que a partir de 1800 começa o Antropoceno. Porque o antropo de homem, ser humano, né? Antropos vem do grego, né? Ser humano. Por que 1800? Por conta do desenvolvimento da industrialização. Segundo, né, essas teorias, que hoje é muito bem aceita, inclusive, até 1800, o ser humano ele vivia no ritmo da natureza, ele vivia em paz com a natureza. E aí a Revolução Industrial e suas consequências vão trazer todo um outro significado, toda uma outra dinâmica para as relações ser humano e natureza, e inclusive por conta dessa questão de como a industrialização ela precisa e consome cada vez mais recursos. Então o Antropoceno seria a era geológica com a presença da humanidade na era industrial. E daí o Krenak, ele se utiliza desse termo, desse Antropoceno, e ele vai falar, olha, o que aconteceu no Rio Doce, por exemplo, é uma das grandes marcas do Antropoceno, porque foi um desastre ambiental que dizem, né, já ter sido o maior do continente americano, inclusive porque a vazão lá da barragem, o estouro da barragem, literalmente matou um rio por conta do despejo de material tóxico, materiais químicos, né, aquilo que ficava como o resto da mineração na região das minas e assim por diante. E dele fala, inclusive, que essa questão da exploração dos recursos naturais não é só um ato de violência contra o planeta, um ato de violência contra a natureza, mas é também até mesmo uma forma de negar a nossa conexão com a Terra e com os povos que vivem da Terra e na Terra, vamos colocar assim, né? Então, não necessariamente os povos urbanos, mas que depois, inclusive, ele vai falar sobre conclamar as pessoas a pensar um pouco mais dessa forma. Né? Então ele diz assim, inclusive, que essa ideia que ele veio trazendo até agora, essa ideia que nós discutimos até agora, marca uma divisão, né? Uma divisão entre uma humanidade bacana, como ele mesmo fala, uma humanidade legal, uma humanidade descolada, mas também uma sub-humanidade. Como assim uma sub-humanidade? Que humanidade inferior seria essa? A humanidade que vive na Terra, né? Porque o ser humano bonzinho seria o ser humano evoluído, que se aproveita da tecnologia e aquela coisa toda, mas tem esse pessoal aí meio antiquado, esse pessoal até mesmo meio, vamos colocar assim, selvagem, né, obscuro, que ainda quer viver de igual para igual com a Terra e assim por diante. Para ficar mais fácil a compreensão, né, gente, como sempre, eu vou cortar aqui agora e a gente já continua no próximo vídeo, tá bom? Vamos na sequência.